Então, o INPA, como o Marcelo falou, né, famosíssimo, mas eu acho que dispensa, né, comentários para quem estuda matemática, todo mundo conhece, mas dentro do INPA a gente criou o que a gente chama de Centro-P, que é o nosso Centro de Projetos e Inovação, que é um braço do INPA que se preocupa em pegar projetos, angariar projetos junto à sociedade e desenvolver esses projetos, aplicar matemática de ponta, aplicar matemática aplicada a problemas reais na indústria, ONGs, governos, e ajudar a avançar essas áreas e modernizar essas áreas no Brasil. Então, a gente tem um foco em procurar soluções para o mercado, para a indústria, para o governo, e criar essas parcerias tecnológicas entre o INPA, que é a academia, né, e os parceiros do setor produtivo da sociedade. A gente atua em várias áreas, a gente tem várias frentes de atuação nos projetos que a gente desenvolve no Centro-P. Em geral, os nossos projetos, na sua maior parte, giram em torno do tema de inteligência artificial, que é o que tá na moda hoje em dia, né? Aquilo que se chamava de estatística aplicada antigamente, aprendizado estatístico, virou inteligência artificial e machine learning hoje, que é basicamente uma nova roupagem para aqueles problemas. Mas hoje em dia, isso tá no foco da indústria, está no foco do governo, no foco da sociedade, e a gente aplica essa matemática em problemas que podem ser tanto de aprendizado a partir de dados, big data, como visão computacional, processamento de linguagem natural, entre outros. É, a gente também tem muitos projetos que envolvem ciência de dados, e nesse sentido a gente ciência de dados diferente de inteligência artificial, o nosso foco nesse caso seria extração de inteligência a partir de grandes volumes de dados, por exemplo, você ter imagens de um poço de petróleo e poder olhar para aquilo e entender onde que tem petróleo, você olhar para imagens de satélite e decidir onde que tem um desmatamento, por exemplo. E outros também, outras áreas como dinâmica de fluidos, computação gráfica, otimização, que são áreas que existem dentro do INPA e que a gente aplica dependendo de quem é o nosso parceiro, né, de quais são os nossos parceiros de projeto. A gente tem uma visão de procurar projetos que têm impacto social e acadêmico. O nosso objetivo não é só trabalhar, fazer projetos com a indústria, né? O nosso objetivo é fazer projetos que tenham algum tipo de retorno social e, lógico, também econômico para o INPA, para o Centro-P, mas também sempre com esse foco em olhar a sociedade, os impactos ambientais. A gente quer garantir que essa matemática que a gente estuda lá e que a gente está fazendo lá dentro do Instituto seja aplicada em áreas que são relevantes para a sociedade e para avançar temas que a gente julga que são relevantes para o país e para a sociedade como um todo. Hoje a gente tem 3 cientistas de projeto dentro da nossa equipe, a gente tem 3 pesquisadores do INPA. Os cientistas de projeto e os pesquisadores são equivalentes, no sentido de que eles trabalham com pesquisa, os pesquisadores são o lado mais acadêmico do INPA, e os cientistas de projeto são os pesquisadores que trabalham com os projetos aplicados à indústria. Então são como se fossem carreiras paralelas dentro do instituto, né? Além dessas 6 pessoas, a gente também tem postdocs dentro do nosso grupo, trabalhando nos projetos, 11 alunos de doutorado, são os alunos que fazem doutorado em matemática aplicada e às vezes até de pura no INPA, eles entram nos projetos, eles se candidatam a participar dos projetos e são trazidos para os projetos para trabalharem como fazendo a pesquisa, nesse caso, e a gente também tem um aluno de mestrado, que agora, na verdade, já está terminando o mestrado, começando o doutorado, participa dos projetos. Então, todo mundo que participa do ambiente acadêmico do INPA tem essa oportunidade de participar dos projetos, inclusive pessoas de fora também. Já fica, posso dizer de antemão que quando a gente tem projetos novos, a gente sempre divulga na nossa página, e aquelas pessoas que estão fora do INPA, fora do Rio, queiram participar desses projetos, podem se candidatar e a gente sempre seleciona pessoas de fora para poder participar dos projetos. E uma dos nossos focos é, além de desenvolver os projetos, é formar pessoas também e trazer pessoas boas para dentro do Centro-P. Eu vou falar um pouco de alguns dos projetos que a gente desenvolve no Instituto. É, eu vou falar, acho que 3 projetos aqui, cada um deles voltado para uma área específica, mas eu selecionei alguns que têm um impacto social legal, que trazem resultados palpáveis para a sociedade, para as pessoas, né? Assim, que tem um resultado no dia a dia das pessoas. Eu acho que
são projetos bem mais interessantes para o público em geral do que projetos muito aplicados à indústria. Então eu vou começar falando desse projeto de previsão de chuvas que foi desenvolvido lá no instituto por alguns alunos e alguns pesquisadores, e ele tem como objetivo olhar para o clima, para o microclima do estado, da cidade do Rio de Janeiro em particular, e tentar prever quando que vai acontecer um colapso climático, por exemplo, uma chuva de grande volume. Quem conhece o Rio, quem já esteve lá, morou lá, sabe, aqui, né, no meu caso eu estou aqui, mas sabe que eventualmente aparecem chuvas assim torrenciais aqui no Rio e acabam gerando alagamentos assim, muito rápidos. Então o objetivo desse projeto será que a gente consegue olhar para os dados climáticos e prever que vai ter uma chuva muito forte nos próximos minutos, na próxima hora, ou seja, é uma previsão do tempo de alta frequência, muito rápida, não é uma coisa que a gente prevê para outros dias, é para daqui a algumas horas, para pegar justamente esses efeitos que são meio caóticos do clima, mas que são muito relevantes no dia a dia da população. Então a gente usou a inteligência artificial para poder treinar modelos, um modelo que, a partir de dados coletados na cidade, prevêem esse tipo de situação. Então, o que a gente fez? A gente usou modelos generativos, que é um tipo de inteligência artificial que está agora muito em alta, que é que é um modelo de previsão que gera dados. Então, o que a gente fez? A gente pegou dados a partir de um satélite, a partir de satélites e de radar do estado do Rio de Janeiro, e a gente treinou esse modelo, entregou para esse modelo uma massa de dados muito grande e fez com que ele tentasse sempre prever o que vai acontecer dali a 15 minutos, por exemplo, ou daqui a 30 minutos, ou daqui a 90 minutos, como está na imagem. Então, o que o modelo tinha de entrada e saída? Ele tem aí o tempo agora, a condição climática, né, que aí, nesse caso é uma massa de água, né, na atmosfera, que são as nuvens, e a gente tem no nosso banco de dados aquilo que aconteceu 90 minutos depois. A gente treina o modelo com esse par de imagens e a gente espera que o modelo seja capaz de, dado uma nova situação, uma situação que não foi encontrada ainda, que o modelo preveja o que vai acontecer dali a 90 minutos e com isso a gente possa decidir se vai ter algum evento catastrófico no clima ou não. Modelos generativos são esses modelos justamente que pegam dados, geram coisas, né, assim, de forma bem informal. Modelos generativos hoje estão muito em evidência justamente porque eles têm essa possibilidade de gerar coisas como o ChatGPT, por exemplo, que gera texto nesse caso, ou então um modelo que gera imagens, como o DALL-E, ou gera faces. Existem vários modelos desse tipo hoje em dia disponíveis. E a gente adaptou esses modelos para um problema prático que era esse de gerar o estado futuro da atmosfera nessa região. Além de imagens, a gente fez a fusão desses dados de satélite das bases de radar que tem aqui no estado do Rio de Janeiro e também de outros dados como a geografia das regiões. Então a gente foi lá, a gente considerou todos os dados que a gente tinha para poder gerar essas imagens e o modelo vai lá, captura esses dados e a partir dele gera a massa de água que está na atmosfera, né? E tem nesse caso que está exemplificando o modelo de difusão, por exemplo, que a partir de um certo ruído, ele começa com uma coisa ruidosa e vai aos poucos fazendo um processo de difusão e gera essa imagem que vai te dar a nuvem ali, dali a algum tempo. Outro modelo que a gente testou também foi um modelo chamado de adversarial. É um jeito de treinar modelos bem interessante, onde você entrega para o modelo, você treina um modelo que é um discriminador, é um modelo como se fosse um juiz daquilo que você está gerando, então você entrega para o modelo dados reais e dados falsos, e você treina ele a discernir qual dos dois é real e qual dos dois é falso. Você fica falando para ele, treinando ele com dados que você está tentando gerar, e tentando fazer ele aprender a dizer qual daqueles lá qual dos dados que você está entregando é real ou falso. Com isso, uma vez que você treinou um discriminador, mais ou menos, você treina o teu modelo de geração de dados. Aí você treina, você pega o teu modelo, fala, agora modelo de geração, tenta enganar esse discriminador. E daí você vai lá e treina o modelo de geração de dados. Uma vez que o teu modelo começou a enganar o discriminador, você para de treinar o gerador
passa a treinar o discriminador para poder melhorar a discriminação, né. Então ele começa a ficar melhor em decidir o que que é real, o que que é falso a partir do modelo. Você fica fazendo um jogo, entre os 2 modelos, como se fosse uma competição. Um modelo está tentando gerar dados cada vez mais reais, e o outro modelo está tentando discernir melhor o que que é real do que o que é falso. Dessa competição entre 2 modelos, você consegue gerar um modelo que, cria dados muito realistas, que foi um dos que a gente usou para poder gerar essa previsão do tempo. Aqui um exemplo, do resultado desse modelo. Então a gente tem, um futuro previsto, um futuro real, que são razoavelmente parecidos e que entregam, resultados que são bem relevantes e bem próximos daquilo que acontece mesmo no futuro imediato, né, de 10 minutos, 15 minutos. A gente treinou o modelo por várias janelas de tempo, não só 10 minutos, até 90 minutos, com uma boa acurácia nos resultados. A gente tem essa parceria com a Prefeitura do Rio, inclusive por coincidência, essa semana o projeto está terminando, a gente está entregando os resultados finais para a Prefeitura, e a gente tem a expectativa de que esse projeto vá ser implantado de fato na cidade e provavelmente em outros lugares do Rio de Janeiro, vai ser estendido, e de fato ele é capaz de prever esses efeitos climáticos. Eu acho que a prefeitura vai ter uma ferramenta agora que é capaz de emitir um alerta, por exemplo, para a população, com muito mais informação do que ela faz hoje, a partir de análise meteorológica manual, né, que é o que acontece hoje em dia. Então esses modelos estão aí para poder ajudar os analistas que analisam os dados do clima e tentam prever essas catástrofes. Esse projeto foi em parceria do INPA, né, Centro-Pi, e a Prefeitura do Rio de Janeiro. Outro projeto que desenvolveu foi um método para quantificar incerteza em exames médicos. Tá? Então a gente tem exames médicos, exames que são de captura de imagens médicas, e a gente está interessado em não só interpretar aqueles exames, mas a gente está tentando quantificar os erros que estão dentro desse exame. Eu vou explicar por que que isso é interessante. A gente sabe que, em geral, a inteligência artificial, a estatística aplicada, a matemática aplicada está invadindo várias áreas com enorme sucesso, mas a gente tem, mas existem nichos dentro da sociedade onde esse avanço ele é mais lento, ele não é tão rápido quanto em outros lugares. Um deles, infelizmente, é o campo da medicina. Por quê? Tem o campo de imagens médicas, de exames médicos, ele tem peculiaridades. Por exemplo, a gente tem muito menos dados para treinar modelos, é muito mais difícil você capturar dados, porque tem questões médicas importantes. Você não pode divulgar dados de pacientes, você tem que anonimizar esses dados. Muito menos pessoas ficam doentes do que tem pessoas sadias, ainda bem. Então, isso faz com que a gente tenha menos dados sendo gerados. Então, a massa de dados que é gerada dentro de hospitais por uma máquina de ressonância magnética, por exemplo, é pequena comparada com a quantidade de imagens que são geradas na internet de cenas comuns, por exemplo. Então, é muito mais fácil treinar modelos em dados gerais do que em dados médicos. Para isso, então, para poder avançar a área de tentar melhorar a interpretação desses modelos, a gente tem que aplicar métodos matemáticos mais sofisticados para poder ter uma certeza de que aquilo que a gente está vendo nas imagens, ou que o modelo está prevendo nas imagens, é uma coisa que realmente faz sentido e que o médico possa usar aquilo para embasar decisões médicas. Tá? Então, um dos nossos principais objetivos é quantificar a incerteza. E, lógico, os dados sempre sensíveis. Então aqui um exemplo daquilo que a gente fez. Isso aqui é uma imagem tirada de uma ressonância magnética de uma mulher, grávida, do feto dentro do útero dela. Então o objetivo aqui desse modelo foi segmentar, ou seja, separar dentro da ressonância magnética o líquido amniótico dentro do útero. Essa separação ela é importante porque o líquido amniótico ele vai variando a quantidade de líquido ao longo da gravidez, e a quantidade de líquido amniótico em relação ao volume do próprio feto é um indicativo muito forte para o médico
da saúde do bebê e da qualidade da gestação. Muito líquido amniótico é ruim, pouco líquido amniótico também é ruim, tem a quantidade certa. E essa quantidade certa varia, dentro de um intervalo que os médicos conhecem, os médicos têm uma noção, mas que a partir de um exame de ressonância magnética, tradicional, é muito difícil de saber, de quantificar, é muito difícil de medir. Então, tradicionalmente, os exames fazem essa separação, essa segmentação do que é o bebê e do que é o líquido amniótico, mas o nível de incerteza desses exames, justamente pela quantidade pequena de dados no quais eles são treinados, que os modelos são treinados, é muito grande essa incerteza. Então, a gente tentou trabalhar nessa direção. É, a gente pegou vários exames, 652 exames de ressonância de fetos, que foram segmentados por médicos. Então, tinha um médico, vários médicos foram lá e marcaram manualmente, pixel a pixel, né? São imagens tridimensionais. Então, na verdade, tem voxels, que são o equivalente a um pixel, só que com uma imagem 3D, se fossem pequenos cubos ali flutuando no espaço. E eles foram lá e marcaram o que era líquido amniótico e o que não era, e o que era bebê, o que eram outros tecidos que estão ali. A gente pegou uma janela de gestação de 19 a 38 semanas e a gente tinha um problema. Uma coisa que parece óbvia, mas que também que gera um viés muito grande quando a gente está treinando um modelo, é que as pessoas que vão fazer, as mulheres que vão fazer uma ressonância magnética de uma gravidez, já estão numa situação onde o médico desconfia que há algum problema. Então a gente tinha ali pelo menos uma certeza de que 80% daquelas gravidezes tinham alguma patologia, podia ser leve ou não, mas que levou ela a fazer aquele exame. Então isso gera um certo desbalanceamento nos dados. Em geral, o que você quer é poder ter dados que estão numa situação e em outra, quando você quer comparar as situações. Você gostaria de ter pelo menos metade de mulheres saudáveis, de gestações saudáveis, e metade não saudáveis, alguma coisa do tipo. Então a gente tinha, além dos poucos exames, a gente sabia que tinha um viés muito grande dentro desses dados que a gente teve que tratar. O médico pede treinar esse modelo e de como adquirir esses dados, para poder treinar os modelos, os médicos tiveram que ir lá e pixel a pixel separar esses dados. Então ali está uma fatia, né, do volume tridimensional, que é o útero da mulher, e o médico foi lá em cada uma dessas fatias e segmentou manualmente para poder gerar esse dado de treino, né? Porque depois que você treina, você pode aplicar o modelo num dado novo, mas você precisa desse dado marcado para poder fazer o treinamento. Aqui uma ideia de como que era esse modelo. O modelo ele pegava as camadas tridimensionais do dado, né, que são você entrava com o dado que é um sanduíche de camadas, de imagens, passa por uma rede neural, e essa rede neural segmenta em cada uma dessas camadas o que é e o que não é líquido amniótico. Uma vez que ela segmentou nas camadas, a gente consegue juntar essas camadas e gerar um modelo tridimensional daquilo que é o objeto em si, né, que é o líquido amniótico em si. A gente tem o modelo, ele tem vários tipos de erro, né? Ele pode errar tanto por excesso ou por falta. Então, em alguns momentos ele diz que é líquido amniótico onde não era, em alguns momentos ele diz que não é líquido amniótico e era. Então, você tem que balancear esses dois tipos de erro na hora que você está treinando os seus modelos. Aqui nesse gráfico é um exemplo do que acontece quando a gente faz o exame e aplicou o modelo para poder detectar o líquido amniótico. Então a gente tem aqui o volume previsto, que foi o que o modelo achou, né, nesse eixo inferior, e aqui no eixo vertical a gente tem o que seria o real, ou pelo menos aquilo que o médico considera como real. Dá para ver que o modelo ele é meio que certo, né? O ideal seria que cada ponto aqui estivesse em cima da reta. Isso significa que cada um dos exames, que é cada ponto aqui, acertou exatamente aquilo que o médico tinha previsto, mas é óbvio que isso é impossível, porque todo modelo vai ter algum tipo de erro, alguns erram para mais, alguns erram para menos, mas de certa forma eles estão próximos da diagonal. Mas a pergunta que fica mas eles estão próximos quanto? Essa proximidade é boa, é ruim, né? Isso é bastante ou é pouco? Então a gente tentou quantificar essa incerteza. Para isso a gente usou um método que chama inferência conforme. E essa inferência conforme é um método onde a gente calibra modelos
probabilísticos, com dados reais, para poder ter certeza de que eles estão prevendo coisas dentro de intervalos de incerteza. Então a gente não basta ter uma estimativa boa, né, boa entre aspas, porque a gente não tem como quantificar, a gente tem que, a gente não basta qualificar, a gente tem que quantificar essas incertezas usando intervalos de confiança, que é o que a gente tem, de fato, quando a gente está fazendo estatística. Então a gente quer poder fazer uma afirmação como está na frase aqui, a gente tem 90% de certeza que o volume está entre dois valores quaisquer. E aí o médico, com essa certeza de 90% que está entre 2,51 e 2,56, ele pode dizer, pô, então eu tenho que dar um remédio, eu tenho que fazer algum procedimento, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito da situação, ou não, isso aqui está dentro do conforme, isso aqui faz parte do processo natural. A gente vai, para fazer isso, a gente usou a previsão conforme, e a gente consegue gerar um gráfico agora para poder avaliar como que esses modelos se comportaram a respeito do treinamento. Então, aquele mesmo gráfico anterior, agora com as estimativas, mostra que o modelo, na verdade, foi um modelo bem treinado. Então, cada uma dessas barras aí dão aquela certeza de 90%. Então, se o que o modelo previu, mais a incerteza dele, interceptou a diagonal, significa que o real está dentro da nossa margem de erro aceitável. Então a gente tem 90% de certeza de que que o intervalo que a gente previu está certo, ou seja, que o valor real está dentro do intervalo que a gente previu. Então isso gerou uma ferramenta muito útil para os médicos para poder fazer esse diagnóstico agora preciso, né? Onde antes havia uma incerteza muito grande e o médico usava uma intuição adquirida ao longo de anos, ele pode agora usar, na verdade, um dado quantitativo para tomar essa decisão. Então a gente já passa a ter agora um diagnóstico muito mais preciso e baseado numa evidência agora científica e calibrada, né, desse exame. Então, é um exame que esse método está sendo usado, esse método foi implementado no software que é usado na clínica da qual a gente trabalhou, com a qual a gente trabalhou, que é a DASA, que é uma empresa muito grande, que tem, acho que, hospitais no Brasil todo, e eles estão, de fato, usando agora isso dentro dos hospitais, com as máquinas de ressonância magnética dele, e tendo bons resultados. Certo. O último projeto que eu quero falar aqui agora para vocês é um projeto de detecção de desmatamentos. Esse projeto, o objetivo dele era trabalhar junto com uma ONG chamada Amazon, que é uma ONG que se dedica a monitorar o desmatamento da Amazônia. Então eles têm esse objetivo nobre de ir lá e quantificar todas as áreas de desmatamento e depredação natural. Eles fazem isso com uma periodicidade mensal, então todo mês eles lançam um relatório onde eles quantificam tudo que foi desmatado, tudo que não foi desmatado, todos eles vão lá e identificam o que é queimada, o que foi derrubado, o que é feito natural, e eles dão essa previsão mensalmente, que é uma coisa extremamente rápida, né, nesse mundo de detecção via satélite. Então é uma periodicidade muito grande, é muito boa, dado o tamanho do problema para a Amazônia toda. A Amazônia é um lugar muito grande, e isso gera um volume de trabalho absurdo, que é feito praticamente manual. Quer dizer, existem ferramentas computacionais, hoje eles tinham ferramentas computacionais, mas em geral elas são ferramentas de interface. O que eles tinham era uma boa interface para poder visualmente identificar imagens de satélites e manualmente anotar quais eram desmatamento e quais não são. Então eles usam satélites tanto da União Europeia, que é o Sentinel, quanto da NASA, dos Estados Unidos, que é o Landsat, para poder fazer esse monitoramento da Amazônia. Só que o volume de trabalho era gigante, então eles nos contataram, a gente chegou a eles também, né, essa parceria foi criada, para ver se a gente, através de modelos de inteligência artificial, a gente pudesse melhorar o processo deles e diminuir o volume de trabalho. Então, para vocês terem uma ideia, o que acontece é que os satélites estão passando diariamente na Amazônia e cada uma das regiões da Amazônia, nessas faixas que vocês podem ver na imagem da direita aqui, nesse mapa, elas são revisitadas de 5 em 5 dias. Então esse dado ele vai se atualizando constantemente conforme os satélites estão passando, e esses dados são disponíveis na internet de forma livre.
O Google tem uma ferramenta que é bem importante, interessante, que é usada por muita gente, que é uma ferramenta de processamento de dados de satélite, que é o Earth Engine, que é como se fosse o Google Earth, como a que a gente conhece, só que ele é uma plataforma de processamento de dados. Além de poder visualizar os dados que estão lá, a gente pode pegar e desenvolver um software em cima dele, desses dados, e tratar esses dados para poder tirar, tomar decisões. Isso é usado por governos, empresas e ONGs, no caso, como a Amazon. Então, eles iam lá, eles usam esse sistema, eles usaram essa interface do Google, e eles vão, todo mês, eles vão lá e manualmente inspecionam a Amazônia toda, para detectar se tem ou não desmatamento. Só que isso é um trabalho complicado, porque olhar de cima uma imagem de satélite tem todo tipo de artefato, todo tipo de problema para decidir se uma coisa é ou não desmatamento. Então, essa aqui é uma imagem típica do que eles veem quando você olha para o satélite. O satélite, ele tem, além das bandas normais, vermelho, verde, azul, né, que são RGB tradicional, ele tem bandas de infravermelho também, que para poder detectar coisas além, né, daquilo que a gente vê, detectar outros tipos de coisas, outros tipos de massa, por exemplo, coisas quentes, como plantas, diferenciados de solo, que tem uma assinatura diferente. Então, tem vários canais que eles podem usar para poder tomar essas decisões. Mas você podem ver aqui que decidir se uma área foi ou não desmatada não é tão trivial. A área em questão que está sendo analisada é essa área do meio. Isso aqui, essa imagem da esquerda, é uma imagem que foi tirada pelo satélite e um mês depois o satélite revisitou essa mesma região e foi tirada uma nova imagem. E agora cabe ao analista da Amazon olhar para essa imagem e decidir se houve ou não desmatamento. Dá para ver que, em geral, o que aconteceu aqui, o que mudou está aqui nessa região central, e ele tem que decidir se isso aqui foi desmatado ou não. Aqui, no caso, foi desmatado. Mas não é tão claro, eu vou mostrar mais alguns exemplos mais à frente. Um dos grandes desafios de tratar a imagem de satélite é a quantidade de nuvens. Pode não parecer, mas assim, as nuvens cobrem 70% da Amazônia em um dado momento, 70% da Amazônia está coberta de nuvens. Então você está sempre olhando por pequenos buracos no solo. Então, é muito difícil de analisar. E geralmente os dados que são interessantes para ver se há desmatamento ou não, não são capturados através de nuvens. Existem dados de radar que são capturados através de nuvens, mas eles não são bons para discernir desmatamento. Para você ver desmatamento, você tem que olhar para o infravermelho e para a imagem na banda visível. E essas as nuvens cobrem. Então é muito difícil de fazer esse tratamento. Para ter uma ideia do volume de trabalho que eles têm, nesse gráfico aqui, eu estou mostrando o número de alertas de desmatamento que eles têm mensalmente. Um alerta de desmatamento é uma região pequena qualquer, na qual existe a dúvida de se há ou não um desmatamento. Então, eles passam um software muito básico que tenta detectar esses pré-desmatamentos e geram esses alertas. Então, por exemplo, no mês de março, foram gerados quase 160 mil alertas de desmatamento. Cada um desses alertas tem que ser manualmente inspecionado para decidir se aquilo de fato é um desmatamento ou não é um desmatamento. No lado direito aqui desse gráfico é o número de horas trabalhadas para poder fazer esse trabalho de discernir. Então dá para ver aqui, por exemplo, tem meses onde eles trabalham perto de 200 horas fazendo esse trabalho. Tem que lembrar que esse trabalho é feito por uma ONG. E essa ONG não tem financiamento governamental necessariamente. Eles estão sempre batalhando para conseguir dinheiro para se manter funcionando. Então são pessoas que trabalham, poucas pessoas, que fazendo esse trabalho, e elas têm muito trabalho para fazer, então realmente elas precisam de uma ferramenta que ajude elas a fazer isso de uma forma boa. Então esses são os dados de agosto de 2022 a abril de 2023. Depois eu vou mostrar como que a gente fez, como que a gente impactou esse trabalho aqui com o nosso modelo. Mas, em geral, o nosso modelo faz o quê? Ele imita o trabalho do analista atual, né? Ele pega imagens de uma determinada época, de um mês, de um período, e olha para a mesma imagem um mês depois, olhando todas as bandas de satélites. Essas duas imagens são colocadas dentro de uma rede neural, e essa rede neural ela vai decidir se uma imagem é desmatamento ou não. Por que a gente usa as duas? Porque a gente está dando informação para o modelo se houve diferença entre as imagens, né? E essa diferença é fundamental para poder decidir se teve ou não desmatamento. Mas
nem todas as áreas são fáceis. Aqui dá para ver que aqui está marrom, né, então, pô, a gente imagina que se aqui está verde, aqui está marrom, claramente aqui alguém foi lá e cortou a árvore, eu estou vendo o chão aqui. Mas não é bem assim. Para ter uma ideia, cada pixel dessa imagem aqui cobre uma área de 10 por 10 metros. Então, parece aqui, o que parece ser uma bolinha verde, que você imagina que é uma copa de uma árvore, não é. Porque geralmente uma árvore aqui cabe num quadrado de 10 por 10 tranquilamente. Assim, existem muitas árvores que cabem num quadrado de 10 por 10. Então, apesar das árvores da Amazônia serem muito grandes, ainda assim um pixel aqui tem muito vegetal. Então é muito difícil de saber se um pixel verde ele é de fato árvore, se ele é grama numa região que foi desmatada e cresceu novamente grama sobre aquela região, ou então se aconteceram outros fenômenos. Por exemplo, essa aqui é uma imagem típica de satélite. Aqui era verde e depois aqui ficou marrom. Aqui é uma região grande, marrom, então dá para ter uma ideia de que, pô, isso aqui é chão, né? Eu estou olhando para a Terra. Só que quando a gente inspeciona isso aqui com mais cuidado e olha o histórico dessa região, a gente descobre que, na verdade, isso aqui não é chão. O que aconteceu aqui foi que um rio alagou uma região, e quando ele alaga a região, que um acontecimento sazonal da Amazônia, aquilo acontece o tempo todo, o satélite detecta aquilo como marrom, que a água ela é marrom, ela é lodosa, né? E aquilo parece terra olhado de cima. Mas como aquele rio vai voltar ao normal, ele vai, claro, acabar com um pouco da vegetação, mas como aquilo é um fenômeno natural, a gente não pode dizer que aquilo é de fato desmatamento. Não foi ação humana que foi lá e derrubou a vegetação que estava lá. Então o modelo tem que ser capaz de diferenciar isso. Para isso a gente precisa inserir no modelo, além das imagens, que são as duas imagens temporais, a gente precisa colocar uma série que mede ao longo de 2 anos a cobertura vegetal daquela região, que é um índice que a gente faz um cálculo a respeito dos pixels da imagem do satélite, e a gente meio que mede em uma frequência muito alta como que está variando a cobertura vegetal. Então o modelo, olhando essa cobertura vegetal, é possível ver que essa cobertura está variando de forma sazonal no tempo. Então isso é um indício de que aquilo não é, na verdade, um desmatamento, aquilo é um fenômeno natural. Então ele pode decidir que não é de fato um desmatamento. Essa ferramenta que a gente fez, a gente treinou em milhões de imagens de satélites no banco de dados muito bom que a Amazon criou, de anos de trabalho, e a gente conseguiu chegar num modelo que tem uma precisão muito boa e que tem ajudado eles a diminuir muito o trabalho. Então aqui é a comparação de 2 anos de trabalho com e sem modelo. Então, esses dados aqui em azul, no gráfico da esquerda, é o dado que eu tinha mostrado anteriormente, onde existiam muitos alertas de desmatamento naquele ano de 22, naquele período de 22 a 23. No ano seguinte, de 23 a 24, houve um aumento radical no número de alertas. Aconteceu alguma coisa nesses anos aí que aumentou a depredação da Amazônia, né? O que aconteceu é que, como aumentou, além de ter aumentado o número de alertas ao longo desse tempo, isso acarreta num aumento, né, muito grande de trabalho, ou seja, às vezes dobrou aqui o número de alertas. Só que como eles passaram a usar nos anos seguintes, no ano de 2023, 2024, o nosso modelo, esse tempo de processamento desses alertas acabou diminuindo em relação ao ano anterior. Então a gente, além de ter pego uma situação onde estava pior, né, ou seja, a gente enfrentou mais alertas de desmatamento, a ação do modelo junto com a ONG fez diminuir o trabalho deles em uma grande parte. Quando eles fazem uma parceria, né, eles não deixam só o modelo trabalhando, ainda existem os analistas, claro, mas o modelo já é um filtro muito bom daquilo que é, aquilo que não é desmatamento, e que ajudou eles a acelerar o processo deles de forma imensa. Então, teve um ganho muito grande, e agora eles estão conseguindo inclusive levar o trabalho deles para outros biomas brasileiros e talvez até outras florestas tropicais ao redor do mundo. Tá? E esse foi o trabalho que a gente fez com a Amazon. Eu vou parar, né, de falar um pouco dos projetos aqui, na verdade, vou fazer uma pequena propaganda para os alunos que estão aí. A gente tem um programa de verão no IMPA, que é muito legal e que tem um curso específico de Machine Learning, que é um curso introdutório para quem está estudando matemática e que gosta de matemática aplicada, e para quem também está matemática pura, tanto na licenciatura quanto no bacharelado, que tiver interesse, eu recomendo fortemente esse curso de Machine Learning. É um curso legal, é um curso que vai
que é acessível a todos os estudantes de matemática e que prepara para poder participar, por exemplo, dos projetos que eu mostrei aqui. Em geral, a gente pega alunos que fizeram esse curso no verão para participar dos nossos projetos e, claro, esse curso, às vezes, pode ser usado, ou muitas vezes pode ser usado como uma porta de entrada no nosso programa de pós-graduação no IMPA, no mestrado, no doutorado e assim por diante. Então, assim, como recomendação, eu diria, acessem o programa de verão do INPE e se informem a respeito desse curso Machine Learning, que eu recomendo bastante. O que eu tinha para falar é isso. Eu agradeço a todos e estou aberto para responder perguntas do público, caso vocês queiram fazê-las.